Bora falar de futebol? Afinal, qual é o futuro da zaga do Palmeiras? Gomes e Murilo, sabemos, garantidos, peças principais, mas o time tem Naves, que vinha ganhando espaço, contratou o Bruno Fux num movimento que parecia de oportunidade e agora vai atrás de um zagueiro canhoto. Sem o Gomes agora machucado, qual será a decisão de Abel Ferreira em relação à peça que vai substituí-lo no time titular? E o planejamento? Afinal, quem sobra nessa história? O Naves teve proposta no começo do ano, não foi liberado pelo Palmeiras e agora pode se tornar a quinta opção depois de começar bem o ano? Bom, vamos falar sobre tudo isso no vídeo do canal do Fragoso e você que está chegando agora, eu vou me apresentar rapidamente, tá? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Ó, me dá uma moral? Já somos mais de 71 mil inscritos por aqui, então faz o seguinte, se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito, já clica no botão do lado, clica no sininho, ele vai ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você por aqui. Além disso, às sextas-feiras tem uma live especial pra gente bater papo, pra gente trocar ideia mesmo. Você é que manda no assunto da live. Show de bola? Bora pro tema do vídeo, porque veja só, qual é o planejamento para a posição? E agora a gente vai ter uma noção um pouco melhor com a lesão do Gustavo Gomes, lesão muscular. São poucos jogos que o Palmeiras tem a fazer nos próximos dias de maneira garantida, afinal o Palmeiras tem 2 jogos para buscar uma classificação para o mata-mata, mas desses 2 jogos não deve ter o Gustavo Gomes. E a partir daí a gente vai entender qual é o planejamento para a posição. Porque o Palmeiras trouxe o Bruno Fux do Atlético Mineiro na operação que envolveu o empréstimo do Caio Paulista. E pareceu uma operação de oportunidade para o Palmeiras. A partir daí, a gente precisa analisar a história do Bruno Fux. Porque veja só, ele fecha a temporada de 2024 sendo contratado em definitivo para se tornar jogador do Galo. Estava emprestado pelo CSKA. E aí muita gente pode falar, peraí, deixa eu entender. O Bruno Fux, ele estava emprestado pelo CSKA. No fim de 2024, o Galo compra o Bruno Fux e em fevereiro de 2025 o Galo empresta o Bruno Fux para receber o Caio Paulista que não vinha sendo aproveitado no Palmeiras. O que está acontecendo? Vou explicar para você. O ponto é, o Bruno Fux tinha no seu contrato de empréstimo uma previsão de obrigação de compra a depender do número de jogos que ele atingisse com a camisa do Galo. E ele atingiu esse número. O Bruno Fux, ele, para quem não se recorda, ele é uma promessa muito grande do Internacional. O Bruno Fux, ele fez menos de 25 jogos com a camisa do Internacional e já foi vendido em 2020 para o CSKA por 8 milhões de euros. Na época, estamos falando de uma época que, enfim, a pandemia chegou, uma época em que os valores ainda não eram tão exacerbados em relação a bets e tudo mais, e era uma venda muito grande. O Bruno Fux foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Então havia uma grande expectativa nesse jogador, principalmente por ser um zagueiro com muita qualidade técnica na saída de bola, por exemplo. Pois bem, ele chega no CSKA e ele praticamente não joga. Por quê? Porque encarou uma série de lesões. Lesão na anca, operou quadríceps de perna, teve lesões musculares, operou pé, enfim. Teve uma série de lesões que impediram o Bruno Fux de se firmar no CSKA. E o Atlético Mineiro viu uma oportunidade, falou, opa, vou buscar por empréstimo. E o Bruno Fux chegou no Galo. Quando ele chega no Galo, em 2023, em meio do ano, ele passa por 3 lesões e não consegue mostrar a que veio. Pouco mais de 20 jogos no Atlético Mineiro. E aí o Galo renova o empréstimo por mais um ano, até o fim de 2024, com esta cláusula de obrigação de compra, caso ele atingisse um número alto de jogos. E ele atinge. E o Galo é obrigado a comprar o Bruno Fux por cerca de 17 milhões de reais. Então, é bom destacar que ele começa o ano de 2024 com muitos jogos, com muita rodagem, com muita sequência, e ele termina o ano de 2024, a partir de agosto ele começa a perder espaço e termina muito mais no banco do que jogando. Então não necessariamente o Galo faria o investimento da compra, mas ele atingiu uma cláusula que obrigava o Galo a comprar. E fica muito claro que o Galo não compraria o atleta porque
Um mês e meio depois, o Galo emprestou o jogador. O que dá para dizer do Bruno Fux? Ele superou a desconfiança médica em 2024. Porque ele esteve à disposição em 63 partidas, jogando 45, sendo titular em 39. Não foi uma zaga do Galo que se firmou, foi uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, é bom destacar. Mas era um time muito exposto e que fatalmente não valorizava nenhum zagueiro que estava por ali. Em várias ocasiões ficavam no mano a mano, ficavam vendidos correndo para trás, e inclusive uma das características do Bruno é um jogador que com bola tem um passe muito bom, é um jogador que com bola consegue conduzir como um zagueiro e às vezes ocupar o espaço que o volante está ocupando e o que o Murilo tem feito no Palmeiras em algumas ocasiões, mas não é rápido, não é veloz, é um jogador muito mais ágil do que veloz. A agilidade é a tomada de decisão, é um movimento curto, é um desarme, mas sair correndo para trás não é a dele. Ganhar na velocidade numa disparada não é a dele. Se deixá-lo muito exposto, ele vai acabar sendo uma peça muito visada para passes longos, para passes em velocidade, para mano a mano em velocidade. De um modo geral, ele atua pelo lado direito do campo. É um destro e vai fazer 26 anos em abril. É uma contratação de oportunidade, de aposta do Palmeiras, de que ele recuperou a questão física no ano passado, de que ele passou a estar mais à disposição e de que numa equipe mais organizada do que a equipe do Milito, ele pode dar a resposta que ele chegou a dar no Internacional e cumprir tudo aquilo que ele prometia antes da série de lesões. Mas aí vem um outro ponto nessa história. E o Naves? E antes de falar sobre o Naves, eu vou te convidar a clicar no like, no joinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o trabalho do canal do Fragoso Show. Clica aqui embaixo no like e no hype. E se quiser ser membro do canal, apoiar diretamente todo mês o trabalho que eu faço aqui diariamente, ó, clica no botão Seja Membro. Você vai encontrar os planos lá para colaborar com o canal do Fragoso. Maravilha? Em relação ao Naves, ele vai fazer 23 anos em maio. E ele jogou muito pouco nos últimos anos, né? O Luan era a principal peça com Gustavo Gomes e Murilo como titular, e o Naves acabou ficando na quarta opção, até o Luan deixar o clube. E aí, quando o Luan deixa o clube, o Palmeiras sobe o Vitor Reis, e o Vitor Reis atropela. Porque o Vitor Reis é daquela geração que tinha os extraclasses, os jogadores acima da média, que mesmo com pouquíssima idade e quase nenhuma maturação no futebol profissional, chegaria e se estabeleceria sem problemas. E acabou atropelando o Naves na corrida pela terceira opção de banco. E ainda foi beneficiado porque tanto o Gomes quanto o Murilo ficaram em várias ocasiões lesionados de maneira alternada, em várias ocasiões suspensos de maneira alternada, e o Vitor Reis foi jogando no lado de um, no lado do outro, no lado de um, no lado do outro, do lado de um, do lado do outro, e foi. E chamou a atenção do Manchester City, foi vendido por 37 milhões de euros. Aí ele sai do clube e o Naves começa a temporada sendo a terceira opção. O Palmeiras, inclusive, recusa uma proposta de empréstimo do Atlético Paranaense para que o Naves jogasse a temporada por lá, inclusive a Série B, num clube de pressão, com responsabilidade de não só subir, mas ser campeão da Série B, subir com o pé nas costas por toda a estrutura que tem, por todo o investimento que tem. E o Palmeiras diz não. Ele não será emprestado, ele será usado. E veja só, em 2023 ele jogou 14 jogos, cerca de 700 minutos. Levando em conta que nos últimos anos são praticamente 100 minutos um jogo de futebol, 5 minutos de acréscimos no primeiro tempo, mais 5 no segundo pelo menos, a gente está falando basicamente de 7 partidas inteiras que ele jogou em 2023. E em 2024, 1.100 minutos divididos em 15 jogos. A gente está falando aí de 11 partidas inteiras ao longo do ano, tudo quebrado. É pouco para 2 temporadas. Em 2 anos, são 1.800 minutos em campo. E o Naves, sempre que entrou, ele conseguiu corresponder. Falhou, é verdade, como todos costumam falhar, em um ou outro lance. Mas era um zagueiro que dava segurança, era um zagueiro que conseguia não parecer um garoto perdido, precisando de adaptação. E começou bem o ano.
E isso é o que mais chama atenção. Ele começa bem em 2025 e o Palmeiras vai atrás de 2 zagueiros. Porque o Bruno Fux se torna uma oportunidade de mercado e tudo mais, ok. Mas o Palmeiras vai em busca do Mikael, de 24 anos, que saiu cedo do Galo, inclusive, para jogar na Major League Soccer, foi contratado, é adorado pelos torcedores do Houston Dynamo, todos são apaixonados, muitos falam em destaque da Major League Soccer. É um zagueiro canhoto que o Abel queria muito, jogaria pelo lado oposto, já que a Naves inclusive tem jogado onde dá, onde aparece a oportunidade, né? Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, mas de um modo geral prefere o lado direito, assim como o Bruno Fux. E aí, se ele se tornar a 5ª opção, sendo a 4ª, ele já jogou praticamente nada nos últimos 2 anos, a 5ª opção aos 23 anos faz o questionamento aparecer. Afinal, Naves não está nos planos do Palmeiras para essa temporada? É carta fora do baralho para essa temporada? O Bruno Fux tem apenas 1 ano de contrato por empréstimo para o Palmeiras decidir se vai comprá-lo ou não. É um jogador que tem todo o status por trás dele, vem no momento de recuperação em baixa no Atlético Mineiro, mas recuperação médica, e o Palmeiras vai apostar que esse ano ele vai vingar ou não. Então vai precisar dar minutos para entender se o jogador vai corresponder ou não. E a gente sabe que o Gomes e o Murilo são jogadores que serão titulares, muito dificilmente perderão a posição. Se o Mikael chegar, é um zagueiro canhoto que vai jogar pelo lado esquerdo, vai brigar com o Murilo e vindo como um destaque e não como uma peça que está buscando recuperação como o Bruno Fux, deve ser o cara para aquela posição. E aí sobra apenas o lado direito para Bruno Fux e Naves disputarem uma posição. O planejamento dessa posição, ele está curioso. Ele está curioso. E eu não sei se o Naves vai ser esse jogador bolsa, já que ele tem pelo menos 3 anos aí de Palmeiras profissional. São 2 anos de fato jogando e 1 ano anterior já se adaptando, já se habituando. Eu vejo o Naves como um jogador que precisa ser testado, precisa jogar, precisa ter sequência. Mas diante do que o Palmeiras tem feito de movimentos no mercado, me parece até estranho que o clube não tenha emprestado Naves ao Atlético Paranaense, talvez como fez com o Rômulo, sem opção de compra para o Ceará, para que ele se desenvolvesse, para que ele ganhasse cancha e voltasse depois. Chama atenção que isso não tenha sido realizado. O fato é que não falta reposição para a zaga do Palmeiras nesse momento, tendo em vista a lesão do Gustavo Gomes. Não que Bruno Fux esteja à altura do Gustavo Gomes, não que Naves esteja à altura do Gustavo Gomes ou o próprio Mikael, que até a gravação desse vídeo não havia sido anunciado, mas estava em negociação e o Palmeiras deseja tê-lo. Se ele já foi anunciado, esse vídeo foi gravado anteriormente. O ponto é, em relação à zaga, o Palmeiras de fato está bem preenchido nesse momento, em termos de elenco. Agora, para as outras posições, o papo já é diferente. Certo? Claro que eu quero seu comentário aqui embaixo, sua análise aqui embaixo também, hein? Deixa aí, escreve aí. Afinal, concorda, discorda, tem algo a agregar? Fique super à vontade, o espaço é todo seu. Inclusive, debata com a galera aqui embaixo que tem muita gente boa. Show? Não se esqueça de se inscrever no canal do Fragoso, ó, clica no botão inscrever-se, já clica no botão do lado para ativar as notificações e, evidentemente, não se esqueça de clicar no like e no hype. Tudo isso é muito importante para o trabalho que eu realizo aqui diariamente no canal do Fragoso. Conto contigo, tá? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo! Bora falar de futebol!